Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a condenação na justiça da exchange Mercado Bitcoin. Exatamente, aquela exchange que vinha com problemas ali em relação ao saque, que estava pedindo comprovação a partir do momento que você movimentasse cerca de 200 mil reais por ano. Se você quiser saber mais detalhes sobre esse tipo de situação, peço que ao final desse vídeo você acesse aí os vídeos anteriores que eu falo justamente com mais detalhes sobre esse tipo de situação, tá? Vou também falar aqui alguns detalhes nesse vídeo sobre esse tipo de situação também, porque algumas pessoas me relataram ali experiências próprias delas, tá? Vou falar também sobre a recente queda do Bitcoin. Essa queda aí foi muito forte, tá? Vou aqui tentar trazer alguns princípios que poderiam ter levado, né? Alguns fundamentos que poderiam ter levado àquela queda, mas lembrando, até agora, até o presente momento, até por estar muito recente, os analistas ainda estão tentando aí saber qual foi de fato a causa ou as causas aí que promoveram a queda do Bitcoin, da criptomoeda. Eu tenho um palpite aí que não foi levantado aí por nenhum tipo de analista, mas eu acho aí que é um tipo de embasamento muito forte que pode ter contribuído ao menos para essa queda do Bitcoin, tá rapaziada? Então já viu que esse vídeo aqui tá muito interessante, tá? Você não vai se arrepender, beleza? Um recado rápido aqui para aqueles que já são de longa data, que não são inscritos no canal, ou então aqueles que estão caindo pela primeira vez no canal, para se inscreverem, ativar esse sino de notificação. Além disso, dá like e compartilha com geral inteira. Se você quiser entrar em contato comigo, esse número que tá passando embaixo na sua tela é o número do WhatsApp do canal, tá? É só você adicionar e me mandar um oi. Agora, sem mais delongas, vamos falar aqui sobre esse tipo de condenação sofrida pela Mercado Bitcoin. O que aconteceu? Será que esse tipo de condenação tem a ver com aquele processo ali de exigência de comprovação? Não, rapaziada. Nesse caso, ainda não. E por que eu falo ainda? Porque olha só, esse tipo de condenação aqui foi a primeira. Eu não tô vendo aí um futuro muito bonito aí em relação ao mercado Bitcoin, tá? Não tô aqui querendo demonizar a empresa, não tô recebendo para falar nem contra nem a favor da empresa, simplesmente um olhar aqui de uma pessoa que já tá nesse mercado já há 2 anos. Inclusive eu estou fazendo 2 anos que eu conheci o Bitcoin, comecei a conhecer de fato o Bitcoin, tá? Não somente por ficar ouvindo falar, comecei a estudar a criptomoeda e por isso que eu te falo, olha, eu não tô aí vendo um futuro muito bonito. Claro que futuros processos aí podem meio que rolarem na justiça, justamente por causa aí daquela questão do saque, tá? Inclusive conversando com algumas pessoas, alguns inscritos do meu canal lá no WhatsApp, eles me relataram, tanto no WhatsApp quanto nos comentários aqui do YouTube, eles me relataram, tá? Segundo essas pessoas, que movimentaram muito menos de 200 mil reais no período de 12 meses e estão com problemas de saque. Tá? Isso aí de fato tem que ser esclarecido aí pela exchange, que até agora não deu nenhum tipo de pronunciamento em relação a isso. Eles falaram que de fato estão aí requerindo esse tipo de exigência, esse tipo de confirmação, né, de comprovante de que você teria uma renda superior a 200 mil reais para movimentações de saque acima de 200 mil reais. Tá? Mas o que estamos vendo, segundo o relato de algumas pessoas, lembrando, não são todas, tá? Tem gente falando que tá recebendo normalmente, que tá caindo na carteira, mas rapaziada, como eu falei no vídeo anterior, isso aí, esse tipo de comprovação só tem que fazer, só é obrigado a fazer, segundo a exchange, quem movimenta mais de 200 mil reais. Então de fato não há um consenso em relação a se tá havendo aí uma cobrança, uma exigência aí para valores movimentados abaixo ali de 200 mil reais, tá, rapaziada? Enfim, dado esse update, esse tipo de situação não tem nada a ver com a condenação. O que gerou? Qual foi aí o fato causador desse tipo de condenação? Simplesmente a Mercado Bitcoin ela foi condenada porque ela demorou a disponibilizar a quantia de Bitcoin Gold. Tá? Agora eu vou entrar no assunto um pouco técnico, porque é o seguinte, para quem não sabe, né, as moedas ela passam por um processo de hard fork, que é um tipo de divisão da moeda, uma bifurcação, quando há uma grande falha no consenso. Tá? Assim, de modo mais vulgar, vou tentar explicar de forma bem mais simples. O Bitcoin tem um grupo ali de desenvolvedores que mantém a rede, que deixa a rede ali funcionando, que fica responsável ali pelo funcionamento da rede. Mas lembrando, esses desenvolvedores não tem nenhum tipo de ligação direta com o preço, não tem ali nenhum meio de manipulação. Tá? Acontece o seguinte, quando há algum tipo de falha entre a comunicação entre parte desse grupo e o restante desse grupo, acaba acontecendo essa bifurcação. Vamos dizer que desse grupo aí tenha 150 pessoas, e dessas 150 pessoas, 100 pessoas decidem por algo e 50 decidem por outro, e não se chega a nenhum tipo de consenso em relação a esses dois tipos de modelos propostos. Há aí uma bifurcação, essas 50 pessoas acabam ali criando uma nova moeda. Isso aconteceu com o Bitcoin
várias vezes, tá? O próprio Bitcoin Cash é aí uma bifurcação, uma nova moeda que saiu, foi gerada do Bitcoin. Então, outra bifurcação foi o Bitcoin Gold, tá? Então, algumas pessoas ali que tinham Bitcoin, né? Vamos dizer que a pessoa tinha ali 2 Bitcoins. Depois da bifurcação, a pessoa vai ter 2 Bitcoins e 2 Bitcoin Golds. Só que a questão é o seguinte, as pessoas que tinham dinheiro, né? A pessoa que tinha um Bitcoin lá no mercado Bitcoin, demoraram a receber os outros 2 Bitcoin Golds. Isso é só um exemplo, tá, rapaziada? Não era todo mundo que ia receber 2 Bitcoin Golds, tá? Quem tivesse 2 Bitcoin Golds é que receberia essa quantia. Isso aí é proporcional a quantia de bitcoins que você tivesse. E por isso que eu deixo um alerta muito claro aqui para vocês, olha só. Primeiro que exchange não é carteira, você já começou pelo erro. Segundo, tá? Que outra coisa, quando tiver ali para ter um certo tipo de bifurcação, até esse tipo de problema, para que você não fique sem receber a moeda que é gerada ali pelo fork, você aí tem que deixar na sua carteira e você vai receber naturalmente essas moedas, tá? Lembrando, caso a carteira tenha suporte para aquela moeda que vai ser gerada com a bifurcação, tá? Esse aí é o melhor método para que as pessoas façam. E essas pessoas não fizeram isso, ficaram contando aí com a boa vontade da mercado Bitcoin, né? A mercado Bitcoin que sempre tem problemas aí. Eu acho que essa empresa aqui já deveria ter sido boicotada há muito tempo, tá? Inclusive eu falei isso no vídeo anterior em que eu falava sobre a mercado Bitcoin e ela também é a favor da regulamentação. Vou até gravar um vídeo, tá, falando sobre como seria danoso a regulamentação aqui no Brasil, tá? Esses tipos de fraudes e tipo de problemas relacionados a Bitcoin não iria diminuir, o mercado ficaria mais restrito, só iria favorecer as grandes empresas. Mas voltando ao assunto, a empresa tentou aqui se defender perante a justiça, mas a justiça não considerou aquele tipo de defesa plausível e acabou aí condenando. A empresa vai ter que pagar cerca de 4 mil reais a um cliente. Lembrando, foi apenas um cliente que processou em relação a esse fato. Outras pessoas aí com esse tipo de resultado possam vir a processar aí a empresa, a exchange, por isso que eu falo. Isso aqui pode ser o início de outros processos. Além disso, se a empresa for tomando processo demais, isso vai prejudicando, claro, né, a questão financeira da empresa. E além disso, as pessoas vendo isso, né, acabam se estimulando, as pessoas que estão com problema de saque vão processar a empresa, isso vai gerando uma bola de neve e vocês sabem onde isso acaba, né? Acho que a maioria das pessoas aqui tem experiência suficiente para saber o que acontece nesse tipo de situação, tá? Mas deixando essa situação aqui de lado, tá, rapaziada? Deixando esse assunto de lado, vamos falar aqui sobre o Bitcoin ter caído cerca de $500 em 15 minutos. Uma queda muito abrupta, tá? Alguns especialistas logo mencionaram ali o fato de que o governo do Donald Trump, o governo dos Estados Unidos, teria ali meio que um tipo de influência, teria influenciado no preço da criptomoeda no final do ano de 2017, tá? Esse tipo de declaração foi dado aí recentemente, nos últimos dias, mas assim, eu não acho que isso aí tenha qualquer tipo de ligação direta. Pode ter tido ali sua contribuição, digamos assim, a divulgação dessa notícia para que houvesse ali meio que um pânico no mercado, um medo. Eu acho todos os fatores ali estão correlacionados. Mas eu vou também apresentar alguns tipos de fatores que podem ter contribuído bastante aí para a queda da criptomoeda. Como, por exemplo, aí a queda das negociações na local Bitcoin, que é uma plataforma P2P de negociação que é muito utilizada em países pobres, como Venezuela, Zimbábue, e que as pessoas ali, para não perder o poder de compra, negociavam por meio dessa plataforma. E agora eles estão pedindo ali o processo, né, por meio da implementação do KYC, que é um tipo de processo onde a pessoa se identifica para que as pessoas postem documento. Esse tipo de processo, né, pode ser visto aí pela maioria das pessoas como forma de deixar a coisa mais transparente, né, como forma aí de tentar meio que contornar os problemas relacionados aí a criminosos que utilizam criptomoedas. Mas a questão é o seguinte, a questão é que pessoas que sofrem pressões de governos, pessoas ali que são ameaçadas por governos, elas seriam meio que vulneráveis ao disponibilizar esses dados na plataforma. Mas é o seguinte, com a implementação desse KYC, as pessoas aí acabaram deixando, tanto os vendedores, né, porque como eu falei, isso ali é uma plataforma de intermediação, de negociação P2P, onde seria meio como o mercado livre das criptomoedas. As pessoas que vendem bitcoins se cadastrariam na plataforma e quem fosse comprar também faria o cadastro e a empresa fazia a intermediação. Acontece o seguinte, na última semana de setembro, a plataforma movimentou cerca de 250 milhões de reais. Na semana ali do dia 12 de outubro, foi feita ali
a verificação se chegou aí numa queda de 100 milhões de reais em negociação nessa plataforma e as coisas tendem a piorar ainda mais. Algumas pessoas estão vendo aí, estão vislumbrando quedas maiores caso esse tipo de situação continue se dando aí, tá? Claro que tem muitos criminosos, pessoas aí que são fora da lei, que estão querendo aí fugir desse tipo ali de rastreamento. Com certeza, isso aí é inegável. Mas claro que tem pessoas inocentes que são aí perseguidas, são pessoas aí que não cometem crime algum, tá? E que também estão sendo prejudicados com esse tipo de regra. Então, claro, esse tipo de medida aqui foi completamente trágico, né, em relação aqui às operações dessa exchange. Isso pode estar, lembrando, é a maior exchange P2P do mundo. E o seguinte, tá, rapaziada, eu não estou dizendo que esse tipo de efeito aqui foi o meio que o catalisador direto, foi ali o principal gerador da queda do Bitcoin, mas pode ter contribuído bastante, tá? Eu acho que é uma confluência de fatores, tanto ali a influência do Donald Trump na questão ali da bolha do Bitcoin, né, que teria ali meio que se articulado, segundo a declaração de algumas pessoas, para diminuir o preço da criptomoeda. Outra coisa que eu observei é que se você vê o gráfico, há uma linha muito forte ali, uma queda muito abrupta. Isso ali indica meio que um movimento coordenado em conjunto. Então, claro que isso também demonstra ali que pode ter havido a participação de baleias, de grandes baleias que estivessem depositando bitcoins ali a rodo no mercado. Então, de fato, isso também meio que contribuiu bastante, além, claro, do próprio panic sell, do próprio medo das pessoas que, ao ver o Bitcoin caindo, despeja tudo, vende tudo, e isso aí acaba contribuindo, meio que até potencializando a queda do ativo. Enfim, qualquer tipo de atualização em relação ao preço do Bitcoin, algum tipo de fator que possa meio que ter contribuído com a queda do Bitcoin, estarei passando aqui para vocês. Por isso é muito importante você manter esse sino ativado, ter sua inscrição aqui no canal para que você receba aí os próximos vídeos postados, tá, rapaziada? Pois é, galera, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima.